And we're down we go, 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 go. Olá, sejam bem-vindos à No Lojinha LTDA. Aqui você tem todos os cordões da bola que você... Epa, acho que eu já fiz essa piada antes. Aqui você tem todos os cestos que precisar. Três vezes. A minha piada. Depois as pessoas não gostam que eu faça palmas e crocantes dele. Porque a sua piada de 3 vezes que irritar. Mas enfim, aqui você tem arremessos de 3, arremessos de 2. E sim, temos um gigante de 2 metros e 15 que joga para um caramba. Hoje nós vamos falar sobre a... Hoje nós vamos falar sobre a NBA. I love this game. É o quê? NBA. I love this game. Vocês entenderam? Vamos falar sobre isso. Nosso amigo TN vai dissecar mais uma vez o mundo do esporte. Um esporte que é poderoso, que te dá trabalho em grupo, sabe? As habilidades físicas, Não. homens suaves e altos. Não. Não, Bem, dessa vez suave. esse vídeo é só pra eu falar que eu errei. E vim aqui justificar o meu erro. Mentira, errei, aceito. Só vim aqui passar a vergonha de falar que errei. Mas que o universo Ele veio conspirou dizer que contra mim. Conspirou contra mim. Eu vou falar de maneira direta sobre a final da NBA. Esse vídeo aqui deve lançar quando vai rolar o segundo jogo, o primeiro jogo já rolou das finais. Mas eu quero falar sobre um passo aqui antes. E sim, vou compartilhar minha tela, só que não é um vídeo, então o jogo vai funcionar perfeitamente. Se fosse pra... São tantas emoções. Nosso amigo Nostradamus errou alguma coisa, finalmente. Deixa eu puxar você pra cá. Você está vendo minha tela? Olha... Estou vendo sua tela. Eu tentei dessa vez fazer algo diferente. Eu já trouxe a tela do meu WhatsApp, eu já tentei botar tela do ESPN, mas dessa vez eu tô trazendo aqui só pra passar bem ambacê pra você que tá em casa. A gente teve... Ambacê. A gente teve as duas finais... O que é ambacê? O cachorro? Rapidamente. Por cima, superficialmente. A gente teve uma final de conferência entre Denver e Lakers e a outra final Miami Heat e Boston Celtics. Eu disse que passariam Lakers e Boston Celtics, porém passaram Denver e Miami. E aí, só pra mostrar aqui, o Los Angeles Lakers e Denver foi 4-0, foi uma varrida. Aqui então, olha, eu achei essa forma aqui muito boa para o Douglas, tá um leve no assunto, porque mostra quanto foi o jogo, ó, 132-26 o primeiro jogo. Deu Denver. Depois 108-103 com os loginhos, porque você pediu. Ai, cadê os loginhos? Tá aqui, olha os loginhos aqui bonitinhos de cada um. A gente tem até um vídeo aqui, ó, dos melhores momentos, um compacto de cada jogo. E aqui o dia que ele aconteceu, né? E aqui a gente mostra o 4-0 do Denver. Assim, foi uma... Não foi fácil, mas vou dizer que foi muito constante no Denver. E aí, eu quero mostrar pra vocês os... Eu tentei, falei assim, sabe, vou fazer diferente, vou tentar facilitar as coisas pro Douglas. Eu trouxe o time do Denver aqui só pra mostrar o elenco, e aí eu vou falar, porque aqui sim está mostrando os nomes, aí do lá pra ver quais são os nomes de cada jogador. O cara que eu falo que ele tá jogando muito é o Nikola Jokic, esse cara aqui que, putz, 2 metros e 15 de muita volúpia, sex appeal e movimentos meio desengonçados. E assim, ele levou o time nas costas junto com o Jamal Murray. E aí aqui vem as posições, tá? Só para dizer, as posições do basquete, né? O jogo são 5 jogadores na quadra, né? E esse pivô é o cara mais, teoricamente, o cara mais alto é o cara que fica central dentro do garrafão, que é o cara com mais facilidade para saltar, para pegar a bola em alturas maiores. E aí o time titular do Denver é o Jokic, Murray, o Michael Porter, o Aaron Gordon, que assim, me surpreendeu. É um jogador que eu não gosto, pra mim ele só era bom no instrumento errado aqui. Eu não acho nada demais. E quem teve o Scadal Pope, que é o cara da bola de 3. Esse é o time principal, com algumas ressalvas assim, do time secundário, dos bancários. Mesmo que a ordem aqui não influencie. Quem fez alguma coisa foi o Red Jackson, o Jeff Green, que não tem jogado, esses dois caras eles entram mais durante o jogo, né? E de resto, esse Bruce Brown, que eu acho que até entrou, mas não faz nada, assim, o problema do time do Denver é o seguinte: o time do Denver é muito bom em quinteto titular. Se você precisa de algo além,
você tem todo mundo, é um jogo muito físico, o time do Denver é um time muito físico, e depende muito desse cara aqui. Esse cara aqui é um dos caras fora de série, não é o Bel, que é o Jamal Murray. O Jamal Murray, ele é o cara que arma o jogo, se posiciona, dá opção, e o diferencial é um cara de 2,15 m sendo o armador, porque em muitos momentos quem faz a armação das jogadas é o Nikola Jokic com uma visão de jogo absurda. E aí, eu não vou falar sobre o Lakers, porque assim, era o LeBron, o Anthony Davis dando toco na mãe de todo mundo, porque o Anthony Davis ele parou de jogar basquete, assim, ele parou de dar toco nas pessoas que estavam jogando, ele estava dando toco nas famílias, porque era uma sequência de tocos, meu irmão, absurdo. O maluco estava dando quase 10 tocos por jogo. Toco é quando um maluco vai fazer a cesta e você dá um salto e pum, corta a bola antes que ele acertar a cesta, entendeu? Isso é toco. Ele tava jantando todo mundo, ele jantou meio tudo nos jogos do mundo, mas não adiantou de nada. Então, cara, o DeAngelo Russell me enganou, ele tentou roubar o meu coração, mas ele não conseguiu. LeBron roubou o meu coração? Não. O LeBron me decepcionou nos 4 jogos, ele só fez um jogo muito bom. Os outros 3 ele sucumbiu a marcação do Denver. E virando a página, indo para o outro lado, minha outra aposta, Miami jogando contra Boston. Boston era minha aposta? Sim. O que aconteceu? Cara, Douglas, isso aqui é o seguinte. Você olha pra mim e fala assim, você errou. Mas eu errei. Mas olha só o que eu te digo. Miami abriu não 1, não 2, abriu 3-0. Faltava mais um jogo para acabar a decisão de conferência. No 4º jogo, o Celtics chegou. No 5º jogo, o Celtics encostou de novo. E aí o time começou a crescer. Aí falando, ó, dá pra chegar. Cara, no 6º jogo, uma cesta absurda. Faltando 0,2 décimos de uma vitória pro Miami. Por isso que foi 1 ponto de diferença. Isso aqui é absurdo. Eu falei assim, eu provarei que as estatísticas não existem. No último jogo, a porra do Boston Celtics não jogou nada. Tomou 21 pontos de diferença e perdeu. E eu fiquei assim, o universo é bom, né? Ele criou a expectativa, ele falou, vou acertar. Eu irei acertar. Não. Você está soberbo. Você está se achando muito no jogo. Então, ele enfiou dentro da minha cara e falou, você não irá acertar essa rodada. Você irá perder para provar do seu próprio remédio. E como eu falei anteriormente, eu não queria dizer que o time do Boston é time de coqueiros, obviamente eu não acho. Ganhou o time que fisicamente foi melhor. Eu acho que o time do Miami foi melhor fisicamente. O time do Boston, depois de 3 jogos insanos, o 4º jogo provou isso. Mas vale ressaltar aqui, Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, que fez essa cesta maravilhosa, né? Marcus Smart, esses 4 caras aqui foram assim, bem acima da média. Bem acima da média mesmo. Eu gostei do Arrafa, eu gostei bastante do Marlon Brandon, gostei do Grant Williams em alguns jogos, mas ele sucumbiu ao time do Miami, que tem como esse rapaz aqui. Esse cara tem uma história tipo assim, uma história de superação errada. Ele já foi morador de rua, hoje o cara, tipo assim, tá jogando filme, basquete. Eu acho que é um exemplo de superação em comparação com outros caras que tem bastante oportunidade de conseguir. Como o Diego Moran, que eu já falei uma vez sobre ele, que decepcionou bastante, ele já se envolveu novamente numa situação da internet, mostrando armas. Eu acho que ele vai ser suspenso agora, talvez o Memphis Grizzlies demita ele. Existe uma série de possibilidades, sim, mas só que os diretores do Memphis, claro, não vamos dar a notícia agora, vamos esperar terminar as finais, para não colocar o foco nessa questão de Moran. Vale ressaltar que o Tyler Hill está concluído, não está jogando, Bam Adebayo está jogando muito, e ele é um dos caras que se espera bastante. Kyle Lowry é o 6º homem do time, que tem bastante diferença. Esse rapaz aqui, ó, esse jovem vencedor aqui, com esse sorriso meio demoníaco, Duncan Robinson, ele tá metendo bola de 3 de todo canto, possível e impossível. Se eu fosse falar assim, olhando peça a peça, eu acho o time do Miami com mais repertório. Só que tem muita gente que tá confundida. Por exemplo, o Victor Oladipo tá confundido, é um dos melhores jogadores, na minha opinião. É um cara que não conseguiu ter uma continuidade. Pra mim, existem 2 caras que eles são tipo, fora da curva, mas eles ainda estão procurando. Que é o Victor Oladipo e o Donovan Mitchell. São 2 caras que eu sou extremamente fã do basquete dos dois, mas não conseguiram título, não chegaram no time grande. E assim, no primeiro jogo da final, né? Falando sobre a final agora,
A gente já teve o primeiro jogo que me surpreendeu um pouco a questão do Miami Heat. O primeiro jogo foi 104-93 pro Denver, né? Com mais uma atuação de garra e elegância do Nikola Jokic, aí que a gente tem um scout, né? Que é isso que eu fui falando sempre com o Douglas. O que é isso que você está falando? Onde que saem essas informações? Aqui tem informações sobre rebotes, você quer minutagem de jogo, quanto tempo o cara jogou. Se eu não estou enganado, uma partida de basquete tem 50 minutos, mais ou menos. Assistência, quantos passes ele deu para 6 e aqui quantos pontos ele fez. Aí, só para você ter noção do que eu falei sobre o Nikola Jokic, olha só. Nikola Jokic aqui, ó. Jogou 40 minutos, 10 rebotes. O cara conseguiu dentro do garrafão recuperar 10 bolas. 14 assistências com um cara de 2,15 metros. Você imagina a mobilidade desse cara. Ele é uma balsa correndo, mas mesmo assim, o maluco joga para um caramba. 27 pontos. A gente tá falando que o cara fez triplo-duplo. O que é triplo-duplo no NBA? O cara, quando ele consegue, em 3 elementos diferentes, mais de 2 dígitos. O que é mais de 2 dígitos? Acima de 9, no caso 10. Na NBA, tem o duplo-duplo, que é quando o cara consegue em 2 cenários, tipo assistência e pontos. O cara consegue 10 e 10, entendeu? Triplo-duplo é quando o cara consegue 10, 14, 27. Todos os 3 acima de 2 dígitos. E aí, em comparação, né? Olha só, você vê aqui, ó, olha o que eu falei, que é o segundo jogador mais importante, ó. 44 minutos em quadra, 26 pontos. Quase a mesma coisa que o Jokic. Com o diferencial que ele conseguiu pegar 6 rebotes, só que o Jamal Murray deve ter 1,90, 1,85. Comparado com o Jokic, que tem 1,2,15. E falando sobre o time do Miami, olha isso aqui. Aí eu vou te falar. Quem jogou melhor no time do Miami? E eu falo sempre sobre essa questão. Olha lá, Bam Adebayo. 13 rebotes, 5 assistências, 26 pontos. O cara que se esperava muito dele, que é esse aqui, Tim Duncan. Ele fez 7 rebotes, 7 assistências e 13 pontos. Foi uma atuação aquém, porque se espera muito dele. Mas, o Kyle Lowry com 11 pontos, o Renzo com 18. Cadê o bonitinho do Duncan Robinson? Aqui, ó, Duncan Robinson, 3 pontos. É o que eu falei, cara, existe uma diferença absurda. Esse maluco aqui, ele é o cara da bola de 3. Ele só conseguiu uma cesta de 3 no jogo. Então, pra você conseguir segurar um maluco desse, e aí só pra eu fazer a comparação final do último time desse vídeo, eu vou pegar um jogo contra o Lakers pra mostrar a pontuação do Duncan Robinson. É o Duncan Robinson, Washington. Qual é o nome do site que você tá? Não, isso aqui é no próprio Google. Então, o Google tem essa ferramenta agora. Se você botar no Google, ele te dá Miami jogos, Boston ele jogos. Te dá os jogos. E todos eles são a mesma coisa ou não? Como assim? E ele te dá tudo... Todas essas janelas que você abriu são a mesma coisa? A mesma ferramenta, só mudando o nome do time. Eu botei... Só que tu tá mudando o time pra olhar especificamente time esses por time. Esses 4. Aí aqui, ó, esse aqui é o jogo do Miami contra o Boston, tá? Foi 3-0. Aqui, ó, o jovenzinho que eu falo pra você, ó, o Duncan Robinson. Ele ficou 23 minutos em quadra, 22 pontos. Isso aqui é o normal dele, acima de 20 pontos nesse jogo. No jogo contra o Denver, ele só fez 3. Então, assim, isso tudo que eu tô falando é só pra corroborar com o fato de que eu acho que o Denver vai ganhar isso aqui. Por que ele pode não ganhar? Principalmente pelo fato do time do Miami ser um time muito físico, principalmente quando ele joga em casa, ser um time que tem a torcida do lado. O primeiro jogo foi em Denver. Se eu não engano, são 2 jogos em Denver, 2 em Miami, 2 em Denver. E outro ponto relevante aí é que Miami foi o pior time na classificação. Dos times que passaram para os playoffs, ele ficou no 8º lugar, que é o último que passa. Denver foi o primeiro. Foda, né? Foda. Mas você vê tudo isso, levando em consideração todas essas anotações que tem aí. O que você alega? Qual é o motivo para você ter errado o último? Principalmente que existe uma coisa que o esporte, ele existe no imponderável. Primeiro ponto. A gente não consegue calcular tudo. Se as coisas fossem simples assim, era 1 em 1 e sempre o primeiro vai ser campeão. O time do Miami, ele se sobrepôs muito pela parte física. Então foi meio que uma superação. E é um time que ele fez uma temporada regular muito ruim,
para chegar na pós-temporada e voar. E principalmente capitaneado pelo Jimmy Butler, que eu falei, ele trouxe o time para resultados melhores. E eu acho que assim, lembra que a gente falou, acho que no primeiro vídeo sobre a NBA dessa temporada que eu falei, existem os times que são um 8 constante e existem os times que podem jogar 10. O time do Miami, basicamente, ele jogou 10 em vários momentos. Como nas vitórias sobre o Miami Bucks, que foi o primeiro lugar, que é o time do Antetokounmpo, como nos jogos contra o Boston, em alguns momentos o time do Miami ele se superava. É um time muito físico, ele depende muito do conjunto físico. É um jogo muito de aproximação, de infiltração, um jogo onde depende bastante do Adebayo fazer esse jogo ali, puxar a marcação para ele. Basicamente é você pegar a bola, a marcação de pressão de você, e em vez de você arremessar, você passar para alguém livre. O cara que tá livre tem que tacar muito quente, né? Isso é um outro ponto. O cara tem que tacar muito quente para fazer esse sexto. E foi isso que aconteceu. Por isso que eu acho que o time do Miami chegou ali. E o time do Denver, ele foi constante sempre. O time do Denver jogou todos os jogos 8. Alguns chegou até 9. Não jogou nenhum jogo 10. Eu acompanhei o Denver e não foi um jogo 10. Eu acho que o time do Denver, ele é o time que você acha mais constante, mais seguro. Mas assim, se eu fosse parar e for, qual jogo que você quer ver? Porra, eu queria ver o Miami, cara. É um time muito mais inconstante, mas é um time que faz o imponderável. Entendeu? É igual ver o LeBron jogar. O time do LeBron é uma merda. Mas eu ver o LeBron jogar, cara, vale a pena. Vale muito a pena. E eu só tenho isso a declarar. E é o imponderável? É o que você não espera, é o inimaginável, é o cara fazer uma cena. Então você gosta mais de ver o jogo que não é constante, né? Depende. O time do Golden State, por exemplo, era um time muito constante, mas era um surpreendente. Às vezes, o Stephen Curry acertava a bola do próprio campo. Às vezes, a triangulação do Golden State era tão rápida que você não conseguia acompanhar a bola. Então, assim, o imponderável nem sempre é algo que não é controlável. Às vezes pode ser. Só que eu acho que ele é menos controlável do que o habitual. Com esse pensamento, você diria que gostou de ter errado esse palpite, já que foi uma surpresa? Ou não foi uma surpresa? Não foi uma surpresa. Foi uma surpresa o time do Miami chegar. Mas não foi uma surpresa o time do Boston perder, não. Eu queria expectativa desse time, mesmo não sendo o time do Boston. Eu trouxe o Oklahoma, mas eu tinha esperança que. E eu torço para os caras darem certo. Acho que principalmente o time do Boston tem um histórico de ser um time que ele é formado por jogadores draftados. Então, mal comparando, para você que mais ou menos entende de futebol, é como se o time do Boston fosse um time só de moleques da categoria de base. É um maluco que chegou lá no time com 10 anos de idade, começou a treinar desde os 10 e chegou nos 18 e começou a jogar no profissional. Basicamente, o Boston Celtics é esse time, é um time que você acaba criando um apego. E você fica pensando que, cara, eu quero ver o Jason Tatum virar, o cara do NBA, mas sempre alguma coisa acontece. Eu tenho isso a declarar e sim, eu acho que o Denver vai ganhar. Entendi. Viver e não ter. Bem, você acha que ele vai ganhar? Você acha que o Denver vai ganhar? Peraí. Cantar. A beleza de ter um eterno aprendiz. Ah, meu Deus. Aprende. Minha vida seria bem melhor, será? Mas isso não impede que eu repita. Peraí, seu palpite no Denver. Denver é campeão. Olha só. Terrível isso, cara. Mas então tá. Dito isso, acho que a gente não fez estrago nenhum, porque a gente não quicou a bola, a gente não tava no campo, né? Mas a gente vai ficar por aqui e se esse jovem acertar, ele voltará. Cara, dá uma tristeza não entender nada de basquete, porque eu poderia estar zombando dele agora, mas eu não tô porque eu não entendo nada mesmo. Então se ele errar pra mim, quase não faz diferença. Se soubesse, você não ia ter como me zoar, porque eu sou um só conhecedor, eu não sou especialista. Não, nós trazemos. Boa noite, Rio. Boa noite, Rio. Tchau, trazemos. Tchau, Brasil. I don't need no Smith & Wesson. Fuck is catching destined. Taking shots with all your